Oi, gente, vamos começar então? Seguinte, então, primeiro, só para localizar, vamos falar das principais competições que a gente tem, né? Deixa eu contextualizar melhor, né? O meu foco aqui vai ser em competições para mais jovens, tá? Justamente porque a gente está falando de como criar uma cultura olímpica e isso você cria trabalhando com alunos mais jovens, né? Mais jovem, no sentido de competição, é uma expressão que mudou muito recentemente, né? Até poucos anos atrás, a gente só falava em competição acadêmica a partir de sexto ano, não se falava antes disso. Aí a UBMEP começou a ter, primeiro nas escolas públicas, esse ano está se estendendo para todas as escolas, para alunos do ensino fundamental 1, né? E algumas outras Olimpíadas, astronomia, linguística, informática, tem competições para alunos mais jovens. Mas é uma coisa que basicamente não existia, tá certo? E não existia por um motivo muito sólido, na verdade, que depois eu até vou falar mais, né? Que se dava um entendimento que não era bom para alunos que se destacavam em competições de mais jovens, tá certo? E aí havia um desvio e as competições... Assim, competição para mais jovem, pelo mundo aí afora, começaram há muito, muito tempo em países como a China, países do leste europeu, que tem muita tradição em competição, como a Romênia, né? Que é onde, inclusive, foi criada a Olimpíada Internacional de Matemática, e essas competições surgiram e acabaram. E acabaram por um motivo que eu vou deixar mais claro aqui, daqui a pouco, mas que basicamente é uma falta de entendimento do que significava um aluno se destacar tão cedo em uma competição, se tinha algumas conclusões que, na verdade, eram equivocadas, eram precipitadas, e isso fez com que as competições tivessem uma sensação de fracasso naqueles países, e isso acabou desaparecendo, agora ressurgir em alguns países, notadamente no Brasil, a gente tem competições, e agora parece que as coisas estão sendo conduzidas mais adequadamente, tá joia? Mas só dizendo quais são as competições, né? Essa só de vocês, né? Só de vocês, eu morro de inveja, né? Fazer o quê? A inveja é um sentimento humano, digno, né? De sua maneira, né? É só para vocês, né? Não tem para mais ninguém, não tem outro estado, só tem aqui a Olimpíada Carioca. Muito que eu não conhecia a prova, eu tive o prazer, o Samuel, que o Bruno me mandaram a prova, eu até botei umas questões aqui na apresentação, adorei a prova, mas uma coisa que só vocês têm o privilégio de ter, né? A Canguru é uma competição que essa tem no Brasil todo, atualmente já tem, bateu mais de 1 milhão antes da pandemia, depois deu uma quedinha, mas vai bater mais de 1 milhão. É uma competição bastante interessante, envolve o pagamento para participação, é um pouco mais caro para escolas particulares, é um pouco mais barato para escolas públicas, mas a Canguru você pode simplesmente pegar uma prova antiga, tem em site, aplicar na escola, fazer uma competição interna, e é muito legal, até como preparo para a Olimpíada Carioca, então é muito, muito fácil usar e aproveitar a Canguru, e as questões são sensacionais, são maravilhosas, muito boas. É muito estimulante, é uma coisa que depois eu vou falar com mais cuidado. E a nossa grande Olimpíada, a UBMEP, né, que muito sólida, já muito bem estabelecida, e agora, como eu coloquei anteriormente aqui na minha fala, ela atingindo também alunos do ensino fundamental 1, também das escolas particulares, então uma novidade muito boa que a gente tem, tá certo? Eu fui bairrista aqui, né? Eu botei só matemática, mas até mesmo eu citei há pouco tempo atrás na minha fala que também tem competição de astronomia. Alguém aqui, a escola participa de competição de astronomia? É muito boa, né? A UBA é bem legal, participação gratuita, é muito boa, vale a pena escrever. A Olimpíada Brasileira de Informática também tem competições para mais jovens, e a linguística, alguém aqui já fez os alunos participarem de Olimpíada de Linguística. A Olimpíada de Linguística é muito, muito legal, porque assim, eles pegam até... estou fazendo propaganda gratuita para a Olimpíada de Linguística, mas tudo bem, vamos ajudar a Olimpíada de Linguística, que o pessoal é legal lá. Eles pegam línguas de populações pequenas, línguas com características muito peculiares, e basicamente eles têm um trabalho, é claro, relacionado à linguística, de você estudar as estruturas gramaticais, as estruturas de construção de palavras, que isso é bem estruturado, e, claro, ajudam de uma maneira maravilhosa a você entender qualquer língua que apareça por aí, mas, basicamente, para os mais jovens, esse é um trabalho meio Sherlock Holmes, assim, de descobrir o que aqueles conjuntos de símbolos meio que não fazem sentido querem dizer. Vale a pena, tá?
tá? Se eu soubesse, eu já teria botado aqui na apresentação, é que eu quis ficar restrito à matemática, mas é bem legal, é muito diferente. Não são, assim, eles botam, essa palavra significa maçã, essa palavra significa... E tipo, assim, né? Aí pelos prefixos, pelos sufixos, você descobre o que uma outra palavra significa. Pelas estruturas gramaticais usuais, você descobre o que é uma frase. É muito legal. E fora que você tem um passeio pela Micronésia, né? Porque na Micronésia tem aquele monte de ilhazinha perdida, uma longe da outra, né? Cada uma tem uma língua mais esquisita que a outra. E eles exploram muito essas línguas bem diferentes, assim. Vale a pena. Gastei um tempão fazendo propaganda. Bruno Lastorina, que está me ouvindo, ó, foi de graça, hein? Né? O responsável pela Olimpíada de Linguística, tá? Foi de graça, quebrei seu galho, né? Inclusive está tendo essa... Sai hoje. Hoje sai, acho que é hoje que sai a equipe que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística, que vai ser na Hungria. Sai hoje. Deve estar saindo agora, lá em Brasília. O pessoal está fazendo a seletiva final lá em Brasília da Olimpíada Internacional de Linguística. Tá bom? E, gente, vocês devem ter percebido que toda hora que eu comentei de prova, eu falei, não, essa prova é maravilhosa, essa prova é linda demais, essa prova é uau. Gente, as provas são muito legais, tá certo? Então, primeira coisa que eu vou falar aqui na minha apresentação, eu vou tentar gastar um tempo. Infelizmente, não tenho lousa para fazer conta, me deram esta região aqui para eu exercer toda a minha capacidade manipulativa, algébrica, aritmética, né? É um pouco limitado, mas te dá um jeito, né? Então, eu vou ter que segurar um pouco meu ímpeto. Mas, assim, o que as competições têm de mais valioso são as questões são muito boas, a gente vai falar sobre elas e como a gente pode aproveitá-las ao máximo, tá certo? Então, aproveitar os problemas, a prova, nem tendo problema, tem solução rápida. Aqui, a gente chega num ponto bem importante, né? Os pequenos, eles têm sempre a impressão de que quem faz mais rápido ganha, né? E isso é fofo, eles são bonitinhos, gente pequena sempre é fofinha, mas isso é muito equivocado com relação a conhecimento, né? O conhecimento vai exigir que você invista mais tempo, faça coisas mais devagar, e é difícil, né, colocar esse jeito de pensar neles, né? Então, é um trabalho que a gente sempre tem que ficar estimulando, né, que eles entendam que pode demorar para resolver um problema, e demorar não é um demérito. Às vezes você, né, consegue um entendimento muito mais profundo de um conceito quebrando a cabeça. Mas deixa eu colocar aqui fotos, etc., para a minha apresentação parecer mais dinâmica para a internet, né? Então, as pessoas acham que gente fazendo coisas incríveis é uma coisa assim, né? As palavras, os símbolos ficam surgindo na cabeça da pessoa e ela tem aquele clique sensacional e tem uma descoberta disruptiva, uau! E isso é o que Hollywood acha dessas coisas, né? Vamos ver como é na prática, vai? Esse senhor aí, né? Esse senhor aí, ele é até Sir agora, é o Andrew Wiles, né? E o Andrew Wiles, ele demonstrou o termo de Fermat em 94, faz tempo já. Isso é uma foto da época do escritório de trabalho de Andrew Wiles, né? Então, esse é um super cientista, uma pessoa que fez um dos trabalhos mais importantes da matemática recente. Isso é uma foto real, tá? Isso não é uma foto construída, é uma foto real do escritório dele. E uma foto da época que ele... Como é que a gente consegue identificar que é uma foto da época que ele demonstrou o teorema? Pela foto, vai? Vamos lá. Faça o seu exercício Sherlock Holmes. Olha aquele telefone, aquela pérola, aquilo entrega que isso é uma coisa anterior aos anos 2000, né? Então, esse é o Andrew Wiles, isso é a realidade de gente fazendo coisa excepcional, gente fazendo coisa muito relevante em ciência. É muito trabalho, sentar e realmente ficar dias e dias pensando, isso tem muito mérito e é muito importante que as crianças vão entendendo isso aos poucos, é claro, né? Eu gosto de frase de efeito, eu adoro frase de efeito, né? E essa é uma frase que eu gosto muito, né? Para qualquer problema, uma solução simples, rápida e errada. Eu adoro essa frase, tá certo? Né? Nossa, eu lembrei de uma história sua, Emiliano. Meu Deus, Emiliano, né? Não, essa acho que não vai... Não. O Emiliano que está aqui, a gente foi professor junto muito tempo, continua muito próximo.
E ele estava dando aula de Olimpíada para criança pequena. Olha, é esposa de agora, é Emiliano esposa de aqui, né? Aí o Emiliano passou o problema, o menino toda hora respondia, é isso, e errava. Não, professor, não é isso. Então é isso, e errava. Aí esse rapaz aqui falou, olha, errou. Aí uma hora ele cansou de falar, errou e falou, nossa, você errou miseravelmente, ele lembra mais. Aí o pai mandou e-mail bravíssimo, olha que inadequado, coisa feia, senhor Emiliano, tá certo? Mas a gente não foi por maldade, eu conheço o Emiliano, ele tem bom coração, tem coração até mole demais, mas ele não resistiu à criança respondendo a cada 10 segundos uma resposta diferente que não fazia sentido nenhum, né? Mas tem que controlar. As crianças que são muito espertas, elas vão ficar respondendo mesmo. Você tem que ter paciência com elas. Nesse dia o Emiliano não teve tanta. E ficar controlando. Falar, olha, pensa mais um pouquinho, tenta outro caminho. Você está insistindo na mesma ideia. Não fica falando número aleatoriamente. Pensa mais um pouco, né? E eu sou o responsável acadêmico pela Olimpíada Brasileira de Matemática há muito tempo, né? É uma coisa que eu adoro fazer, que espero nunca perder o contato com Olimpíadas. Eu realmente gosto muito. E esse é um problema que a gente colocou no nível 1, né? Tá vendo ali, ó? OBM nível 1 2019. Eu não vou me arriscar, ainda mais esse problema aqui, mas eu vou ler rapidamente, tá? Para vocês entenderem o que acontece, tá? Betinha tem 3 fichas brancas, 4 pretas, 3 cinzentas, todas mesmo formato, diferentes apenas em relação à cor. Ela coloca a ficha do tabuleiro a seguir, formado por quadradinhos iguais, no máximo uma ficha por quadradinho. Então, de quantas maneiras ela pode colocar no tabuleiro? Aí tem vários itens, né? A gente vai... Na Olimpíada é comum, na UBMEP também, né? Se é a UBM, mas a UBMEP também é assim. Tem vários itens, os itens iniciais são mais simples, para a pessoa entrar no problema, para entender o que está acontecendo. E o item final é o mais difícil, né? Então, o item final é todas as 10 fichas, as 3 brancas, 4 pretas, 3 cinzentas, de modo que 2 quadradinhos com lado comum não haja 2 fichas pretas. A solução do problema, eu vou passar aqui. Está aí a solução do item D, é tudo isso. O nível 1 da Olimpíada Brasileira de Matemática é o mesmo nível 1 da Olimpíada Brasileira de Matemática da UBMEP, é o mesmo nível, né? É 6º e 7º anos. Essa é a solução daquele item D, só do item D, tá? É muito chato, é muito caso para fazer, tá certo? Isso é muito chato, é muito caso para fazer e é muito intencional, né? Por que vai cair um problema desse na OBM nível 1? É para passar a mensagem para crianças, para professores, etc., que tem que haver esse amadurecimento de você investir mais tempo para pensar no problema. Tem problemas que vão exigir mais cuidado, analisar vários casos e tomar... eu já falei, ter cuidado com a análise de casos, basicamente, é uma das coisas importantes que a gente tem que ter em matemática, tem que ter em ciência, e isso passa uma mensagem, tá certo? Você tem que ter esse salto evolutivo na sua visão de resolução de problemas, que é entender que alguns problemas não são tão rápidos assim. Deixa eu olhar aqui para eu saber qual outro problema que eu coloquei aqui depois. Ah, tá, esse daqui eu coloquei só o próximo aqui, tá bom. Eu vou botar uns problemas da Olimpíada Carioca, mas não é ainda, tá? Outro ponto que faz muita diferença, né? Esse amadurecimento de que a resposta não vai vir rapidamente de maneira obrigatória. Outro ponto é que matemática não é só fazer conta, tá certo? Que realmente é uma visão que as pessoas têm por aí, tá certo? E é bem comum. E até quando você fala, agora é menos assim porque a Olimpíada está bem difundida em todo o Brasil, né? Mas antigamente você falava de Olimpíada de Matemática, adivinha o que as pessoas pensavam? Uma gincana. Sei lá, vai ter uma conta grande, aí você começa a conta, passa para o seu amigo, sai correndo, bota a mão no chão, volta, né? Era esse tipo de coisa que o pessoal achava que era Olimpíada de Matemática, uma competição, assim, alguma coisa gincana, tá certo? Agora isso melhorou bastante, as pessoas têm noção do que é a Olimpíada, tá certo? Mas, mesmo assim, as pessoas têm essa visão de que matemática é fazer conta. E é muito importante desde cedo, né? Eu estou falando aqui mais de 6, 7 anos, mas desde cedo, mais cedo ainda, entendendo que matemática vai muito além disso, né? Eu botei um probleminha aqui, mas eu vou fugir de resolver os problemas, mesmo porque não tem muito espaço aqui e também o tempo está um pouquinho mais apertado, né?
Mas é um problema da Canguru, né? Até para vocês conhecerem a Canguru, fazer um pouquinho de propaganda da Canguru aqui. Então, basicamente, ele diz o seguinte: tem duas maneiras de você pendurar roupa com os pregadores, né? Daquele jeito ali que você usa 2 e desse jeito aqui que você vai aproveitando mais pregadores, né? E aí, a pessoa, quando terminou a tarefa, ela verificou que pendurou 35 toalhas, usou 58 pregadores, quer saber de quantas maneiras pregou daquela maneira mostrada na figura 1, tá certo? É isso, né? Então, eu vou me arriscar a escrever aqui, vamos ver o sucesso que eu tenho ou não tenho aqui, vamos ver. Então, como é que é? Eu vou tentar escrever, vai. São 35, o pincel tá ótimo, são 35 toalhas. Tá, dá para ler? Dá? Eu só vou empurrar um pouquinho mais para lá. Eu faço bagunça mesmo, é bem característico meu. Obrigado. São 35 toalhas, deixa eu só não derrubar nada, e 58 pregadores, né? Pregadores. Esse problema ele é muito interessante porque ele vai justamente permitir as duas abordagens, né? Aquela ideia que eu coloquei no meu slide inicial de que matemática não é só conta também é matemática, mas matemática não é só conta, né? Esse problema admite uma abordagem algébrica, né? E numa montagem de equação que não é um tipo de montagem de equação, de maneira de montar a equação que nessa faixa etária exige uma criatividade bastante grande dele, se a pessoa consegue usar a variável nesse problema indicativo de um talento realmente muito significativo para matemática, ou uma solução aritmética que também é bem interessante. Eu vou mostrar a solução algébrica aqui, né? E depois, até porque a gente consegue ver na lousa, a solução aritmética é fácil, eu lendo, eu já vejo para vocês, tá bom? Ele quer saber quantas toalhas pendurou da maneira mostrada na figura 1, tá certo? Então, vamos chamar isso daí de x, né? Tá lá. O que a gente sempre faz, né? Então, x é a maneira... figura 1, né? X é a figura 1. E como são 35 toalhas ao todo, então, 35 menos x vai ser na figura 2. Tranquilo? Fez sentido até agora? Sim. Tá joia? Quando a gente gastou 58 pregadores, né? Quando a gente usa o modelo da figura 1, quantos pregadores a gente usa por toalha? 2. Então, aqui tem pincel de mais de uma cor? Tem um. Ixi. É tudo azul, mas tudo bem. A gente dá um jeito aqui. Sendo x toalhas penduradas do jeito da figura 1, a gente vai ter 2x pregadores, tudo bem? Tá joia? Perfeito? E o jeito, agora a parte mais pegadinha, e o jeito da figura 2? Com 35 menos x toalhas, quantos pregadores a gente vai ter que usar? Esse é mais sutil. Vamos pensando caso a caso. Se fosse uma toalha só, a gente teria dois pregadores, né? Se fossem 2, a gente usaria 3. Se fossem 4, a gente usaria... Se fossem 1, 2, 2, 3 pregadores, 3, 4 pregadores, 5, 6 pregadores, sempre assim, é um a mais, né? Então, aqui dá... Ninguém fica magoado comigo se eu colocar que são 36 menos x pregadores que a gente vai precisar? Precisa sim. Aí é só... Quando somar esses totais aqui, 2x mais 36 menos x tem que dar 58. Resolvendo a equação, eu não vou resolver a equação aqui, mais o xzinho dá 22. Tá certo? Uma criança com essa faixa etária que consiga estruturar um problema desse jeito, ela realmente tem um talento bem especial para matemática. Não é muito óbvio fazer isso daqui de forma alguma, né? A solução aritmética... Ai, obrigado. Brigadão. Valeu, deixa eu deixar aqui. A solução aritmética, eu vou deixar na tela lá. Vocês conseguem ler a tela? A primeira, está um pouco difícil, né? A primeira solução que eu fiz com aritmética, com álgebra, desculpa, está no primeiro parágrafo daquela parte cinza ali embaixo. A segunda solução é a solução aritmética. A solução aritmética, né? Ela
ela faz o seguinte, ó. Ela diz que se fosse todas da maneira 2, como são 35 toalhas, né? Seriam 36 pregadores necessários. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, a diferença 58 menos 36 dá 22, tá certo? E essa sobra justamente vai corresponder ao que tem que ser feito da maneira 1, tá certo? Ele já resolve assim imediatamente, tá? Eu não detalhei demais, mas se eu for detalhar, a gente vai ficar travado aqui. Esse é um problema que ele tem essa característica de matemática no sentido que as pessoas estão mais acostumadas, que é de conta, etc., mas de uma maneira que é positiva, que mostra, né, realmente que precisa de uma criatividade, montar essa equação necessita uma criatividade, e aquela outra abordagem aritmética, apesar de ser basicamente uma subtração, ela exige um entendimento muito preciso do que está acontecendo. Tá bom? Esse outro aí, vocês estão conseguindo ler na tela ali? Bem, esse outro, ele é bem o que as pessoas acham que não é matemática, e que é, né? Você tem aquele joguinho como é que isso daí, como é que chama? Não, é para achar as bombinhas, como é que chama aquele jogo? Não, o campo minado. É tipo um campo minado, né? E aqui eu vou tentar fazer um desenho aqui decente. Vou tentar desenhar minimamente aqui. Não, fiz errado. Ó o desperdício de papel. Depois eu volto aí, tá? Ó lá, eu destruindo a natureza. Meu Deus. Vamos lá, vou fazer uma coisa melhor agora. Tá joia aqui. Tá lá, agora sim. Eu estava achando que era 3x3 e é 4x4. Vocês estão conseguindo ler ali? Tem os números, né? Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2. Aqui é 1, né? E a ideia do campo minado, mas a gente não ia botar bomba, que é um exemplo ruim para as crianças. Então, a gente vai botar carinhas felizes, tá? E então, tem carinhas felizes escondidas lá. E cada número desses diz quantas carinhas felizes estão em casinhas adjacentes ao local aí do tabuleiro, tudo bem? Aí, então, ele diz lá, a casa número 1, por exemplo, tem somente uma casinha com a carinha. Ele quer saber quantas carinhas estão escondidas no tabuleiro. Vou aproveitar as canetas coloridas agora. Ó, a gente tem que ver por onde começar, né? Por onde será que é bom começar, tentar descobrir onde é que estão as carinhas? Lembrando que esses números, eles indicam quantas carinhas tem nas casas adjacentes àquela casa que o número está marcado, né? E casa adjacente é tudo, tá? Então, todas essas aqui são adjacentes ao 3, todas essas são adjacentes aos 2, então todo nesse espaço só tem 2 carinhas. Tudo isso aqui é adjacente a esse 2, só tem 2 carinhas aqui. Esse 1, tudo isso é casa adjacente a 1 e só tem uma carinha. Por onde dá para começar aí? Tem um 3 aqui que dá para começar, né? Esse 3 tem exatamente só 3 espaços livres, né? Então, é aqui e aqui. Fez sentido? Sim? Porque ele só tem 3 espaços sobrando e tem que ter tudo carinha, porque aqui está dizendo que é 3, né? Tá joia? Onde a gente consegue agora avançar? Esse 2 já tem 2 carinhas, né? Então, aqui não é carinha, nem aqui, nem aqui, nem aqui. O que mais? O outro 2 também, aqui não pode ser nada. Aqui tem que ser carinha, não é isso mesmo? E esse 3 tem uma 2 que tem que ser carinha. Oh, que legal, pronto. Né? A gente mostra isso para as crianças, cara, não, isso não é matemática, não. Né? Mas né? Você fazer estudo de caso, fazer as coisas de maneira organizada também é matemática, né? E isso é uma maneira de deles gostarem mais, tá certo? Aqui tem a solução, né? Agora pronto, agora a gente vai chegar num ponto bem importante. Eu, né? Falei 2 coisas, tentei trabalhar um pouquinho mais, mas são coisas que vocês, professores que agora estão tendo, já têm algum tempo contato com a Olimpíada, sabem que acontece, que esse fato de eles se apressarem demais para querer resolver as questões, eles acharem que se não tem conta não é matemática, teria que se acostumar a matemática ser essa parte também que é de raciocínio, divisão em casos e etc, tá certo? Mas agora a gente chega na coisa mais importante. O que
por conta de várias coisas que eu faço, eu tenho muito contato com como a matemática é ensinada em vários locais do mundo, né? E tem vários locais que a matemática realmente tem uma tradição de aprendizado de matemática muito sólida, né? A França, o pessoal tem um nível de matemática bem alto na escola. A Rússia, o pessoal tem um nível bem alto. São 2 países aí que, países europeus, têm um nível bem alto de matemática na escola. E qual que é o que mais diferencia esses países em termos da matemática normal que eles têm na escola? Eles, desde cedo, têm uma preocupação com demonstração. Você pega livro didático do leste europeu, da Rússia, da Polônia, da Romênia, da Hungria, você pega livro didático francês, você vai ver que, desde pequeno, eles demonstram coisas, né? E aqui a gente chega nesse ponto, que é o ponto que eu mais prezo, assim, que se é para eu passar uma mensagem para a gente ter uma evolução na educação matemática dos nossos jovens, é essa. Justificativa é tudo. Tem que estimulá-los a justificar cuidadosamente as questões que eles resolvem, tá certo? Isso é matemática. Na verdade, por que a matemática serve no planeta Terra, gente? Tem um monte de ciência que faz coisa sensacional. A física, a química, a biologia, né? Faz coisas demais, né? Neurociência, nossa, demais. E a matemática está por trás delas, fazendo com que elas tenham base sólida para fazer as afirmações que elas fazem. Então, matemática é você ter cuidado com as coisas, você justificar, você considerar todos os casos, você ser chato em argumentação, você ver erro onde ninguém vê erro, tá certo? A matemática ela serve para isso, essa é a importância da matemática. Então, a justificativa é tudo. Eu peguei essa questão, olha, eu não botei olha que vergonha, eu vou ser preso por isso. De onde é essa questão? Vixe, foi pegadinha, não era para ser pegadinha. Vocês conhecem a Olimpíada Carioca de Matemática? É da Olimpíada Carioca, é do nono ano, é do nível, é da Olimpíada Carioca, é do nível do 8º e 9º, né? É a questão mais difícil do 8º e 9º. Sei lá, a mais difícil era para ser a 18ª, mas essa na prática é a mais difícil. Vocês chegaram a ver a prova? Não? É inédito isso então, Samuel? Primeira mão? Não sabia. Oi? Não tem isso na internet. Eu pedi pro Bruno. Gente, eu não sabia que eu estava rompendo um segredo assim de Estado. Foi mal aí, gente, né? Internet, me desculpe. Eu não sabia que era um segredo de Estado, alguma coisa assim. Essa é uma questão que os seus alunos fizeram. Os alunos do 8º e 9º ano. Tá certo? Legal, ninguém viu, que bom, né? Então vamos ver, que bom. Eu achava que a questão está manjada. Não está manjada, não, que bom. Então, está lá uma conta armada. Ali são os algarismos de 1 a 9, tá certo? Cada um usado exatamente uma vez. Cada um é uma letra, cada um está ali representado por uma letra. Ele quer saber o valor de D mais E mais F. Vamos fazer isso aqui? Rapidinho. Não vai ser muito rapidinho, não, mas agora que eu comecei, é melhor eu terminar, né? É isso aqui, né? Tudo bem? É isso aqui, tá? Temos 9 números aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aparece exatamente cada uma vez os algarismos de 1 a 9, tudo bem? Uma vez cada um. Seguinte. Pedia para obter, não quer cada um dos algarismos, só quer quanto é a soma D mais E mais F. Tá joia? Né? Primeira coisa que a gente consegue aqui é descobrir que o C tem que ser 1. Por que o C tem que ser 1? Se o C não pode ser 2, né? Porque o 2 já aparece aqui. E se o C fosse 3, 200 e alguma coisa vezes 38, vai dar 6.000, vai dar mais. Então o C é 1. Tranquilo? Então já sai que o C é 1. Tudo bem? Aí, olha que legal. Esse número aqui é 18. Tudo bem? Esse número aqui é 18. Então, 5DEF é um múltiplo de 18. Dá para resolver esse problema basicamente montando e verificando só desigualdades, como a gente fez no caso aqui, para obter que o C é 1. Tá joia?
mais 18 é 2 vezes 9, não é? E 9, eu vou falar uma coisa agora que revela a minha idade, né? Mas eu sei, e é uma coisa que, sei lá, as pessoas deixaram de saber, mas eu espero que as crianças estejam voltando a saber isso, que se o número é múltiplo de 9, esse número aqui de baixo vai ser múltiplo de 9, a soma dos seus dígitos é múltiplo de 9 também. Voltaram a ensinar isso nas escolas, gente? Deus seja louvado, né? Nossa Senhora, porque eu teve uma geração que isso daí era... Nossa, ninguém falava nada disso aí, né? Então, isso daqui é múltiplo de 9. Então, o 5 mais D mais E mais F tem que ser múltiplo de 9. Beleza? Então, o que acontece? Para isso ser múltiplo de 9, ou é o próprio 9, mas tem como 5 mais D mais E mais F ser o próprio 9, gente? D mais E mais F teria que ser 4, não teria? Eu vou usar aquele papel que eu deixei inútil. Vou usar a caneta azul, que ela é um pouco melhor. O D mais E mais F teria que ser 4. Só que para ele ser 4, não são todos números inteiros, na verdade, os dígitos aí, de 1 até 9. Teria que ser 1 mais 1 mais 2, e não dá, né? Não pode. Então, 4 não pode ser. A outra possibilidade, esquece ela, daqui a pouco a gente fala. A outra possibilidade é D mais E mais F. 5 mais D mais E mais F ser 27. E aí D mais E mais F teria que ser 22. Tá certo? Lembrando que 5 mais D mais E mais F tem que ser múltiplo de 9. Então, aqui para ser 9 não dá. Aqui para ser 27 a gente vai ver agora. Por que você pulou o 18? Porque sim. D mais E mais F tem como ser 22? Uma coisa, o F, todo mundo concorda comigo que o F é um número par? Porque está multiplicando ali por 18, então o F é par, né? Então aqui o que vai acontecer? O F teria que ser aqui, se o F for 8, porque tem que ser par, D mais E teria que ser 14. E dá para D mais E ser 14? Hoje já foi, vixe Maria, é verdade, boa. Pode ser 6 o F? D mais E teria que ser 16, né? Só que D mais E para ser 16 teria que ser 9 mais 7, é isso mesmo? Porque o resto já foi, né? Teria que ser 9 mais 7, é isso mesmo? Porque teria que ser 9 e 7. Esse caso aqui dá certo. Teria que 8 vezes B dá 6. 8 vezes B dá 6, o B não pode ser 2. O B teria que ser 7. Gente, o B vezes 8 tem que terminar no F, tem que dar 6, não tem? Então, é 2 vezes 6, mas não pode, porque o 2 já aparece. Ou é 7 vezes 8, mas você estaria usando o 7 aqui, então também não dá certo. Então, nenhum desses casos dá certo. Qual é o caso que vai dar certo? O caso que vai dar certo é o caso do 18, que o D mais E mais F, no caso, é 13. O F não pode ser 4 também, porque senão o D mais E teria que ser 18, teria que ser mais 9 não dá. Tá joia? Gente, por que eu estou mostrando isso para vocês e vendo um monte de caso? Um aluno que resolva isso, às vezes ele vai, professor, vai ter que ser múltiplo de 9, 9 não dá porque é pequeno, 27 não dá porque é grande, então vai ser 18 é 13, né? É importante, apesar de que esse aluno certamente mostra um talento para matemática, porque uma fala assim envolve uma maturidade razoável, é importante você exigir que ele complete os argumentos. Mas por que o 9 é pequeno? Porque aí vai ter que dar soma 4, e soma 4 não dá, porque não tem tanto número pequeno assim. Por que o 27 é grande? O 27 é grande porque aí teria que envolver 3 números grandes, vai usar o 9 e o 7, mas o 7 já vai precisar para o B e resolveu, entendeu? Exigir a justificativa, mesmo quando o problema que ele resolveu seja um problema que cai o seu queixo de tão difícil que o problema é para uma criança resolver.
Esse problema, uma criança que chega no 3, você vai falar, nossa, isso daí, parabéns para você, high five, nossa senhora, demais. Mas a gente tem que ser um pouquinho mais chato com eles para justamente eles possam ir ganhando esse amadurecimento no raciocínio deles, tá certo? Lembrando que, né, a justificativa é o que é de fato a matemática. Né? E é justamente isso, a gente está justamente nesse fato aqui. Eu devo estar com o tempo sempre quase estourando, né? É melhor eu não esticar muito. Aqui vai falar justamente disso, eu já falei um pouco. Tá bom, eu já falei um pouco sobre isso. Ó, gente, a justificativa é tão importante que eu coloquei isso naquele slide, voltei aqui em vários slides e depois eu vou voltar. Então, por isso eu vou pular essa parte que é a mais importante, né? Porque ela está bastante repetitiva. Muitas vezes, chegando aí nesse pedaço aí que é aproveitar o charme das questões, muitas vezes a gente ganha o interesse dos jovens simplesmente porque a questão é muito legal. É uma questão fofinha, é uma questão interessante. E eu vou ser bem bairrista aqui, porque eu vou ilustrar isso com uma questão minha, que é fofinha, né? Deixa eu contar para vocês a história. O que eu faço na minha vida, que não é pelo meu amor à ciência, né? Eu sou diretor de um sistema de ensino, né? Sou diretor pedagógico de sistema de ensino. O que eu faço da minha vida, além do amor que eu tenho pela matemática, que isso eu faço por gosto. E é claro, eu recebo muito malote. Isso é malote, né? Coisa de firma, né? Recebo malote. Aí eu, com uma mente matemática que sempre está pensando em coisa inútil, eu ficava vendo assim, hoje é 11 de julho de 2018. Ai, que legal, 11 mais 7 dá 18, né? Tem outro dia legal assim, hoje é o dia 14 de agosto de 2022. Que joia, somou os dois. Aí eu comecei a ficar mais criativo na minha interpretação, né? Hoje é dia 30 de agosto de 2022, né? 22 mais 8 dá o 30. Aí eu parei assim e falei, mas quantos, num século, né? Quantos dias assim será que tem, né? E eu esqueci o assunto, né? Eu falei, não, isso deve ser muito chato de fazer, deve ter que analisar um monte de caso, e deixei para lá. Aí um dia eu tinha que inventar problema para uma Olimpíada, não lembro qual, essa daí caiu na Olimpíada Rio Platense, mas não foi para Rio Platense, inventei para outra. Eu sei que eu botei na Rio Platense, mas eu inventei para outra Olimpíada. É que foi parar na Rio Platense porque não foi para outra Olimpíada. E aí eu fui pensar de verdade e falei, meu Deus, né? É muito mais fácil do que eu imaginava. Olha que fofo, ó. Na verdade é assim. O que vai acontecer? Você pega o dia e o mês. Ou está determinado qual que é o ano, porque a soma vai ser o ano, tá certo? Então, por exemplo, 18 de maio. Para dar certo, qual que tem que ser o ano? 23, que é uma data daqui a poucos dias, que é aniversário do meu filho Enzo, inclusive, né? Aniversário do meu filho. O aniversário do meu filho tem a propriedade esse ano, 18 de maio de 23, né? Tá lá, é o aniversário do meu filho. Uma outra maneira é você pegar assim, quer ver, ó? Uma outra maneira, 28 de maio, é você pegar a diferença. 28 menos 5, quanto é que dá? Dá 23. Então, na verdade, a gente só tem duas possibilidades. Ou a soma tem que ser o ano, ou o que tem que ser o ano? O módulo da diferença. Então, para cada dia e mês, tem exatamente duas possibilidades, a soma e o módulo da diferença. Então, para 365 dias do ano, são duas possibilidades, vai dar 630. Qual que é o rolo? O rolo é quando tem ano bissexto, não é? Mas o ano bissexto é determinado por qual dia? 29 de fevereiro. Só que 29 mais 2 dá 31 e 29 menos 2 dá 27. Por que isso, na verdade, não é um problema? 31 e 27 é ímpar, e ímpar nunca é ano bissexto. Aí eu falei, nossa, é um problema legal, tá certo? E acabou caindo na Rio Platense, né? Aí, às vezes essas coisinhas bobas capturam a gente. E, assim, isso me capturou, é claro, algum dia na minha vida, né? Vejam o título desse slide, né?
O amor. Gente, a primeira vez que eu tomei um sorvete de flocos, a primeira vez que eu ouvi um disco dos Smiths, a primeira vez que eu vi um problema de matemática como esse. E deixou. Vai para a internet isso, não vai? Quando eu conheci a minha mulher. São momentos que você fala, meu Deus, coisa linda, onde é que você estava? Né? Onde você estava até hoje? Meu Deus, por que eu não te conheci antes, tá certo? Sorvete de flocos, Smith, Olimpíada de Matemática e minha dileta esposa são 3 exemplos disso. Esse problema é a coisa mais linda que existe. Isso é demais, demais, né? Olha isso. É um problema da Olimpíada Internacional de Matemática de 75 lá na Bulgária. Ó. E você pega o número 4.444 elevado a 4.444. Tem como calcular esse número? Não. Não tem. Aí você soma os dígitos desse número. Tudo bem? Continua sem ter como calcular. Aí você soma os dígitos da soma dos dígitos, tudo bem? Que é o B. Aí você soma os dígitos da soma dos dígitos da soma dos dígitos. Esse número dá para calcular. Olha que coisa doida. Como é que você calcula isso? Basicamente é usando uma propriedade que a gente usou há pouco tempo atrás, que a soma dos dígitos, quando você considera a divisão por 9, ela mantém o resto. Então, por exemplo, vamos pegar o número 23, quando você divide por 9, dá resto 5, que é justamente 2 mais 3. Então, você vai fazendo isso, você estima quantos dígitos você vai ter e você consegue dizer qual que é essa soma dos dígitos. Esse eu não vou me arriscar a mostrar a soma, porque dá um certo trabalho, mas é uma questão maravilhosa. Né? Gente, eu vou falar uma coisa aqui que, sei lá, como tem contexto aqui, eu vou falar, mas é uma coisa até bem particular. Eu sou autista. Né? Eu descobri depois de velho, né, que eu tinha hábitos bizarros, eu coleciono coisas, e eu gosto dessas coisas aqui, né? Eu descobri depois de mais velho. E o pessoal estava falando sobre superdotação, sobre autismo, que às vezes tem a ver com isso, dependendo da situação, e eu fui conquistado por uma coisa que eu acho que eu faço muito bem, sei lá, eu acho que eu faço bem mesmo, por conta de coisas assim. Eu tive contato com um problema desse, mudou minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida, tá certo? Eu quero ter isso todo dia da minha vida. Então, é uma chance de você conquistar um aluno lá que às vezes não sabe muito bem o que fazer e, né, encontrar uma coisa que ele gosta bastante, né? Aqui eu vou entrar de uma maneira bem superficial no que o pessoal falou anteriormente, mas eu faço questão de entrar porque isso é uma coisa que me incomoda demais. Né? Eu não sei o quanto isso ainda é presente nas escolas. Acho que isso melhorou, né? Mas, sim, tem lá uma competição de matemática. Aí tem o vencedor. Aí um vencedor é a menina de óculos, quietinha, e outro vencedor, sei lá, o rapaz, outra menina rebelde, não sei o quê. Aí o que o pessoal fala? Ela venceu, a menina de óculos certinha, porque ela estuda bastante, porque ela é esforçada. O inteligente é o outro. Ela é esforçada. Gente, isso me incomoda de uma maneira, mas tão profunda. Veja o que eu entendo disso. Eu tenho 2 pressupostos, né? Quem é realmente inteligente não precisa se esforçar. Então você pega as pessoas mais talentosas do mundo e passa a mensagem para ela, vocês são super demais, vocês não precisam fazer nada. Entendeu? Palmas para vocês, né? E você pega quem está fazendo a melhor coisa para a sociedade, que é se aplicar, e você fala, olha, eu adoro essa frase. Foi eu que escrevi, eu adoro. Quem é esforçado, além de burro, não tem coisa melhor para fazer. É uma frase muito profunda que eu tenho orgulho de ter escrito. Mota, vírgula, Edmilson. Foi eu que escrevi isso aí, né? Entendeu? Sabe, é isso. É ofício e isso destrói qualquer sistema educacional. Não há um sistema educacional que sobreviva a uma ideia de jirico dessa, tá certo? Né? Então, é muito importante a gente, sabe... Menino, rebelde, não se adapta à escola. O pessoal falou um monte de coisa relevante aí, de como dar isso um tratamento adequado para esse jovem, para que ele entenda o caminho dele, etc, etc. Mas quem estuda, quem é certinho, parabéns para você também. Você
é inteligente, tá? Você é inteligente, né? E assim, e você que é muito esperto, que conseguiu sem muito esforço, esforça que você vai conseguir coisa mais impressionante ainda, tá certo? É muito importante que todo mundo da sociedade estude, né? E é assim, eu vou colocar a frase aqui. Eu gosto muito de xadrez. Eu até meu Deus. Flocos, Smiths, Olimpíada de Matemática, xadrez, minha esposa. Primeira vez que eu vi um jogo de xadrez na minha vida, eu falei, meu Deus, como isso é legal. Eu adoro xadrez, eu amo xadrez. Inclusive, vocês acompanharam que acabou o Mundial, foi sábado passado? O chinês foi campeão, sabiam disso? Gente, sempre campeão mundial de xadrez era russo, era do leste europeu, búlgaro, ucraniano. A China ganhou o mundial de xadrez. Até isso a China ganhou agora, né? O campeão mundial de xadrez é o cara chamado Jing Liren. Acabou de ser campeão mundial. Foi campeão mundial sábado passado, faz uma semana. E, gente, se tem um lugar que tem pessoas que impressionam, assim, com habilidades cognitivas, é o xadrez. Vocês já viram alguém com memória fotográfica? É de cair o queixo. E no xadrez você pega os top 10 do mundo, todo mundo tem memória fotográfica, né? Eu lembro o caso de um jogador muito famoso, antigo, o Mikhail Tal. É um jogador da Letônia, foi campeão mundial. O pai do Mikhail Tal era médico. Aí ele foi numa palestra com o pai dele. Isso é a antiga União Soviética, tá? Não mas ele é nascido na Letônia, que agora é Letônia, mas na época era a União Soviética. Ele foi numa palestra que o pai dele deu, o pai dele médico. Tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Aí, quando voltou, aí o pessoal falou, né, o que você achou da palestra? Ele sabia repetir a palestra inteira, palavra por palavra. Memória fotográfica, ele sabia repetir a palestra inteira, palavra por palavra. E é impressionante. E esse cara, Garry Kasparov, que está aí na tela, que o nome, que tem uma frase dele na tela, é o maior, talvez o maior jogador da história, né? E uma pessoa totalmente impressionante pelos seus resultados e por tudo. E, é claro, toda entrevista que tinha com Garry Kasparov, de revista, etc., que não era revista especializada em xadrez, o pessoal começava, Kasparov, você é tão genial, meu Deus, como você é genial no seu gênio e na sua capacidade cognitiva ilimitada. Fale sobre a sua genialidade. Teve um dia que ele se cansou disso. E ele soltou essa frase que eu adoro, que é a seguinte: a capacidade de trabalhar duro, dias a fio, sem perder o foco, é um talento. A capacidade de continuar absorvendo novos conhecimentos após muitas horas de estudo é um talento, tá certo? E aí tem uma frase dele que eu adoro, que eu tenho uma camiseta, mas está muito usada. Eu não colocaria aí vocês achariam desrespeito, pareceria que eu esteja a estar de pijama, mas é uma frase que tem uma caricatura do Garry Kasparov e diz assim: hard work is a talent. Trabalhar duro é um talento. Então, essa mensagem é muito importante que a gente passe. Trabalhar duro torna a sociedade melhor e é muito importante acreditar nisso, né? Outro estereótipo, né? Quem ganha a Olimpíada, meu Deus, isso é horrível, na verdade, né? Olha lá, a futura cientista, né? Vai ganhar o Nobel. A gente acha isso legal, mas a criança vai saber o que a criança está achando, né? Pode ser legal, pode não ser, né? E isso, mas assim, como eu falei, eu faço isso há 35 anos. Eu vi criança virar adulto, né? Adultos, bem adultos, né? As pessoas que foram meus alunos agora são pessoas que têm quase a mesma idade que eu, né? Então, eu vi criancinhas virarem adultos, né? Então, isso, vamos ver o que acontece de fato, tá? A Olimpíada Internacional de Matemática, a IMO, é a principal competição científica do ensino básico do mundo. E nos últimos 15 IMOs, 53 estudantes representaram o Brasil. Só para vocês entenderem, a cada ano são 6 alunos que vão, tá? Esse ano vai ser no Japão, eu vou ser líder da equipe e Samuel vai estar comigo lá liderando a equipe brasileira. Eu e Samuel seremos líder da equipe do Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática, que vai ser no Japão. Cada ano são 6 alunos que vão. 15 vezes 6 dá 90, não dá 53. O que acontece? Por que são 53? Porque tem alunos muito brilhantes que vão várias vezes. Tá certo? Tem aluno que chega aí a 3 vezes, né? O Regis, que não está presente aqui, mas está presente em alma, né? Aniversário do Regis hoje, tá? Parabéns, Regis. E hoje é dia da matemática também. Parabéns, matemática. Te adoro.
tá? Você mudou minha vida, tá? Gente, aniversário do Regis da matemática, duas coisas que uma pessoa e uma coisa que... Uma coisa, sei lá, ciência que eu gosto muito. Adoro. Gente, então tem aluno que vai várias vezes, né? O Regis, por exemplo, foi 3 vezes. O Regis que é aniversariante hoje. Quantas medalhas eles ganharam na UBM nível 1? Quantos vocês acham? Cada um deles podia participar no 6º e no 7º anos. Podia ter ganho medalha 2 vezes. Será que são 106? 53 vezes 2? Quantos vocês acham que é? Chuta o número aí. 53 alunos que poderiam ter ganho 106 medalhas. 29. De 24 estudantes. Gente, vocês são professores de matemática. Matemática, em geral, do 7º para o 8º ano, ou do 8º para o 9º, do 8º para o 9º, vira outra coisa. É outra coisa. É aquele problema de raciocínio, descobrir, né, não sei o quê, vamos fazer essa conta de log aqui que tem 5 páginas, entendeu? E assim, essa transição, ela não precisa ser, e às vezes simplesmente não é feita, né? A pessoa, ela pode ter muito jeito para esses problemas mais imediatos, e depois, sei lá, eu tenho uma menina que eu conheço bem, a Marise. Ela foi ouro, primeiro lugar geral no nível 1. O que ela faz hoje? Arquiteta. Uma excelente arquiteta. Aqueles problemas de raciocínio mais rápido, ela adorava. Depois ela viu que aquilo não era aquilo para a vida dela. Tá certo? Não é porque a pessoa ganhou o nível 1 que ela vai ser matemática, vai ser cientista. Ela pode ter outros talentos. Ela acha aquilo legal e depois, quando entra numa parte algébrica mais pesada, ela deixa de achar aquilo interessante. Muitos alunos muito talentosos começam bem tarde a Olimpíada. Quando você começou, Samuel? Que série você estava? O Samuel foi medalhista no Olimpíada Internacional de Matemática. Ele começou no 9º ano. Da equipe do Brasil esse ano, Rodriguinho começou no Fundo 1. O Rodriguinho, que é do Rio, que é daqui do Rio, começou no nível 1. Giglo, que também é aqui do Rio, não começou 9º ano. Eduardo, de Goiás, começou 8º, 9º ano. Felipe começou no nível 1. Me ajuda a lembrar todo mundo. Léo começou no 9º ano. Quem que tá faltando? Matheus começou no nível 1, acho. Mas é isso, entendeu? Então não quer dizer muita coisa. E esse é o motivo. Ó. Isso é uma questão do nível 1. Tem lá as informações sobre as casinhas, qual é a cor de cada casinha, uma questão de raciocínio. Está aqui a solução. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, porque senão estoura o tempo muito. Né? E tem coisas bem importantes que eu quero falar. Isso é uma questão de nível 2. Ó. Olha a solução. Também é colorida, né? A única coisa que uma tem a ver com a outra é que ambas são coloridas, mas acho que muda um pouquinho, né? Agora, quer uma questão de matemática? Aqui, ó, isso aqui, ó, você vai adorar, ó. Isso aqui, ó, que fofo, ó. Né? Eu acho isso lindo, vocês gostam? Né? Gente, só uma coisa, né? Defendendo a ciência. Quando você olha um negócio desse, você consegue gostar? Eu falo o seguinte, meus amigos que não entendem ciência, né? Eu falo, olha, rapaz, se eu consigo gostar até disso, entenda que eu vou ter muito mais prazeres do que você na vida. Desculpa, tá? Porque é isso que eu consigo gostar, tá? Aumente a sua capacidade de ter prazer. A minha é bem grande, né? Eu acho, isso daqui eu acho lindo, ó. Eu acho isso lindo, ó. Eu acho isso maravilhoso, né? Isso é uma questão que não caiu, vamos deixar claro, porque ela era muito difícil, mas ela foi proposta para a Olimpíada Internacional de Matemática. Poderia ter caído na Olimpíada Internacional de Matemática. Então é muita coisa para saltar, é muita evolução para ter, que a pessoa pode não ter, não é porque ela é incapaz ou qualquer coisa assim. As pessoas têm interesses diferentes, são os múltiplos de inteligência, a pessoa vai ter outras escolhas na vida dela, né? Não tem problema nenhum. E só uma coisa defendendo aqui a pátria, né? Olha quem inventou essa questão ali, Rodrigo Sant'Angelo, é um menino do Brasil. Né? Agora ele tá se doutorando em Stanford. Menino muito. Foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática e depois botou essa questão no banco. Opa, estou voltando tudo. Lado errado. Eu falei que o justificativo era tudo, estou sempre voltando aqui, mas como o tempo está limitado, acreditem que justificar é bem importante. Aqui vai dar trabalho também, né? Essa questão ainda de morrer, mas eu não vou falar dela agora, né?
Como eu acho que eu já deixei claro aqui, eu adoro xadrez, né? Gosto muito de xadrez. E o Korchnoi é um jogador que eu sempre admirei, e como jogador e também pelo jeito dele de visão de mundo. E essa frase dele, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, né? Isso era uma entrevista e perguntaram, ele tinha um filho que na época tinha 12 anos, né? Aí perguntaram para ele, né? Não, Korchnoi, você joga xadrez com seu filho? Como é que é? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu não jogo xadrez com meu filho, né? Aí perguntaram, mas por quê? Aí tem a resposta aqui de bem resumida, mas ele fala assim, olha, xadrez para ele é uma brincadeira, é um brinquedo que ele tem. Xadrez para mim é a minha profissão. Eu ganho dinheiro com xadrez, eu sustento ele com xadrez. Não dá. Aí ele falou isso daqui, né? Nunca cheguei a raciocinar xadrez. Ele nunca seria capaz de compreender minha atitude perante o jogo, nem ele a minha. Isso é uma coisa que a gente também tem que respeitar, tá certo? Eu gosto de matemática desse jeito aqui. E eu dou aula para criança que a matemática que vai ter é essa aqui, né? E não adianta querer fazer a pessoa engolir a matemática do jeito que, sei lá, que você acha que tem que ser, simplesmente porque você gosta daquela matemática. Não é assim que funciona. As pessoas têm escolhas, têm caminhos. E lembra que eu falei que as Olimpíadas fracassaram e agora que estão voltando, Olimpíadas para crianças fracassaram? Basicamente porque qual era a hipótese que não valia e que era aplicada? Que quando você tinha uma criança lá de 8, 9 anos, 7 anos, 6 anos, que ia bem numa Olimpíada de Matemática, você tinha que prepará-la para ser cientista. E isso é óbvio que não funcionava. A correlação era nula, quase nula. Eu mostrei aqui da Olimpíada Brasileira, é quase nula, entendeu? E é um equívoco bem grande. Então tem que entender que tem um limite, o quanto a pessoa vai gostar, e isso faz parte de como eu coloquei no começo lá da tal da cultura olímpica. Então, lá, eu vou falar o que realmente eu acho que importa, né? Lembrando que o tema, eu fico falando coisas aleatórias, né? Lembrando que o tema dessa palestra é criação de uma cultura olímpica, né? Então, o que eu acho que importa, o que eu acredito que importa? Primeiro, a atividade deve ser agradável, né? Tem que ser legal, né? Assim, mas eu vou errar a questão. Não tem problema. Assim, olha, gente, assim, como eu costumo falar com os alunos, né? Olha, vocês vão fazer uma Olimpíada e cada questão é um desafio. Uma questão que você resolva já é sensacional. Então, você não deve medir igual você mede a prova da escola, que eu tenho que tirar A, B, sei lá, 9, 10, aí depende se é letra, se é número, sei lá como é que é a avaliação. É você dar o seu máximo ali. Uma que você consiga, um raciocínio que você consiga fazer já é sensacional, já você merece parabéns, né? Tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa positiva, que a pessoa invista o tempo dela e qualquer resultado que ela tenha seja celebrado, né? E todo mundo é vencedor. E assim, eu falei que a minha atividade profissional, de fato, sou diretor pedagógico do sistema de ensino, e esse sistema de ensino tem uma escola, tem algumas escolas. Lá a gente tem uma competição. Para Fundi 1, segundo a quinto, para primeiro não, porque o primeiro não consegue ler, é mais complicado, e para sexto e sétimo, né, tem competições. E nessas competições, sabe como é que a gente faz a premiação dos alunos? Todo mundo ganha medalha, sem exceção. Quem aparecer para fazer a prova vai ganhar medalha. Aí como é que a gente dá uma valorização de quem foi melhor? Eu faço a divisão igual a Olimpíada de Internacional de Matemática. Pego o total, um sexto vai ser medalha de ouro, um terço vai ser medalha de prata e metade vai ser medalha de bronze. Então a maioria ganha medalha de bronze, mas fica feliz. E vai ter lá os que ganham prata, que é o número menor, e o número menor ainda, que vai ser medalha de ouro, mas todo mundo ganha medalha. E outra coisa, a gente aplica a nossa competição, a gente faz em linguística e português, química e biologia, matemática e informática, geografia e história, eu estou esquecendo, física e astronomia. A gente faz todas as competições, porque adivinha o que acontece? O aluno, na de matemática, vai ganhar bronze, mas aí na de biologia ele ganha prata, na de astronomia ele ganha ouro. É muito fofo o dia de premiação. Aquele monte de criança com o pescoço cheio de medalha. É claro que vai ter que vai ganhar ouro em todas, né?
Fazer o quê, né? Mas em geral, o pessoal não é tão exibido assim, mas sempre tem o que ganhou, né? Esse é aquele ponto de que vale a pena passar um tempão quebrando a cabeça num problema, né? Desafio faz a gente evoluir, sabe? Você não conseguiu fazer um problema, vamos pensar junto, vamos, sabe? É importante querer ser melhor, querer aprender mais. E isso é uma evolução, isso é um mérito, né? Meu slide favorito. Dedicar-se aos estudos é digno de admiração, né? Se tem uma coisa que Olimpíada ajuda a criar na escola, é esse conceito, é esse ambiente em que quem se dedica mais, quem leva a sério, merece palmas, merece aplausos. E isso, a gente fala de educação, fala de ter um Brasil melhor, e isso torna um país melhor. Não sei o quanto vocês conhecem da história da Coreia do Sul. Coreia do Sul, início da década de 60, era mais pobre que o Brasil. Não era mais pobre que o Brasil, era muito mais pobre que o Brasil. A Coreia do Sul hoje é uma potência. E é uma potência que foi criada, baseada em uma coisa, educação. Sabe? E assim, valorizar quem estuda bastante, quem se dedica, quem leva a educação a sério, né? Matemática faz parte da vida de todo mundo, né? E quem nunca ouviu a pergunta, para que vai servir isso? Pergunta clássica, né? Eu tenho uma vantagem para responder essa pergunta. Vocês vão entender por quê. Vou perguntar para vocês, tá? Carro é uma coisa útil? Carro é útil? Super útil, né? Nossa Senhora. Para mim é inútil. Eu não sei dirigir. Né? Lembra que eu falei que eu tinha um autismo, que eu descobri tardiamente? Eu nunca aprendi a andar de bicicleta, eu nunca aprendi a dirigir, né? E que mais? Sei lá, eu não sei um monte de coisa, né? Eu tenho habilidades poucas, né? E uma série de não habilidades muitas, né? Eu nunca consegui aprender a dirigir, nunca, jamais aprendi a dirigir. Então, quando os alunos perguntam para mim se matemática se vai ser útil, eu falo, carro é útil? Aí a pessoa vai responder, para mim não é, eu não sei dirigir. Fica a mensagem, tá? Né? Se você aprender, pode ser útil para você. Se você não aprender, certamente não vai ser útil para você. E o fundador da instituição que eu trabalho é uma pessoa admirável e que, quando ele tá irritado, ele é mais admirável ainda, porque ele é bem interessante quando ele está irritado. Pessoas irritadas, às vezes, são muito interessantes. Elas fazem coisas sinceras e profundas, né? Ele sempre deu aula. Mesmo agora, ele está dando aula para aluno de Fundo 1. É um senhor que tem 70 e tantos anos, quase 80, e dá aula para Fundo 1, porque é um apaixonado pela educação, uma pessoa maravilhosa. Ele não vê nada da internet, então ele não vai saber nada disso. Então eu posso elogiar. Ele fica bravo quando elogio ele. Mesmo porque eu também não estou dizendo quem é. Ele estava dando uma aula, aí o aluno teve a infelicidade de perguntar para que servia aquilo, né? Aí ele deu a seguinte resposta, ele estava bem irritado. Ele falou, olha, se você se esforçar para aprender essas coisas, provavelmente vai ser útil para você. Tem que se esforçar. Mas agora é o momento irritado. Mas olha, te digo, como eu falei, certamente, se você se esforçar, a matemática vai ser útil para você. Agora, você só vai ser útil para matemática se você for muito especial, tá? Entenderam a frase? Né? A matemática, ela muito facilmente é útil para a gente. A gente ser importante para matemática, uau, né? Você tem que fazer muita coisa para ser importante para matemática, né? É muito difícil ser importante para matemática. A gente está quase fechando, eu quase acho que vou cumprir meu horário, que bom, vou tratar só um pouquinho. Né? Vou estourar um pouquinho só. Vocês conhecem daqui, pessoal? Anos Incríveis. Seriado, né? Tinha lá os menininhos que namoravam a menininha, e tinha um amiguinho nerd, né? Minha mulher adora isso, né? A menina é a Winnie, né? Vocês sabem o que a Winnie faz da vida, gente? Além de ser atriz, ela tem um doutorado em matemática. Ela é matemática, né? E ela tem uma frase muito legal aqui. A matemática é... deixa eu contar a história toda que é muito boa, né? Ela foi para o UCLA fazer cinema. Ela era atriz, ela tinha feito Os Anos Incríveis, né? Aí ela foi para a UCLA, a Universidade da Califórnia, Los Angeles, fazer cinema. Aí ela falou, nossa, eu não estou aprendendo nada nessa faculdade aqui.
Eu vou mudar para matemática, que matemática é muito mais legal. Ela mudou de cinema para matemática e se doutorou em matemática, né? E ela tem essa frase maravilhosa, ó. A matemática é vítima de muitos preconceitos, mas na verdade é divertida e muito empoderadora. Ela chama Danica McKellar, era a atriz, né? A atriz que fazia o Winnie. E aqui, olha que legal, ó. Isso é uma parte do doutorado dela. Dá para entender alguma coisa disso? Nadinha, também não entendo, né? É física, matemática, eu não sei nada. Emiliano talvez saiba alguma coisa aí. Rola aí, Emiliano. Para o Emiliano rola, né? Mas para mim não rola não, né? Mas assim, ela tem um doutorado em matemática e até hoje ela continua sendo atriz, mas ela continua mantendo contato com matemática. Estamos fechando, né? O que eu acho que realmente, o que eu realmente acredito, né? Alguém aqui vai revelar a idade também. Alguém assistiu o Campo dos Sonhos com esse ator aqui? Como é que chama o ator mesmo? Esqueci o nome. Kevin Costner, gatão aí, quem? Alguém assistiu o Campo dos Sonhos? Acho que não, é um filme muito antigo, né? Eu vou falar o filme só para dizer que não tem nada a ver, tá? O filme tinha um campo lá de trigo, sei lá do quê, e aí ficava vindo uma voz, construa que eles vêm, né? Tá ali a frase em inglês, né? Construa que eles vêm. Aí ele construiu lá um campo de beisebol e os antigos jogadores de beisebol vieram lá, né? Já mortos, mas apareceram e jogaram lá, e aí termina o filme. É um filme bonito, mas o interesse não é esse. Não é esse. O interesse é essa frase. Construa que eles vêm. E isso é o que eu acredito. Você quer ter um nível alto, seja lá do que for, em ciência, em matemática, em esportes, você se esforça para construir uma estrutura que aquilo seja valorizado, seja feito da melhor maneira. Certamente vai aparecer alguém que vai aproveitar aquilo num nível que você não acredita. Na verdade, o que eu estou dizendo? O meu discurso é o contrário a dizer, não tem Olimpíada aqui porque nunca apareceu aluno bom. A gente não faz isso porque não tem ninguém interessado. Faz que vai aparecer gente interessada, né? Essa frase é de um filme nada a ver, que tem um significado nada a ver, que é construir um campo para aparecer os jogadores de beisebol já falecidos para jogarem beisebol, mas eu acredito muito nessa frase como você criar coisas perenes, bem estruturadas e sólidas. Construa que eles vêm. Faz aí, dá o seu melhor que vai aparecer gente que vai aproveitar muito e vai fazer um país bem melhor. Obrigado, gente, né? Obrigadão. Agora é com o Samuel. É só você, Samuel? Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigadão.